O Jornal União recebe hoje o deputado estadual Tercílio Turini para um bate-papo em meio a esse problema que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus. Vocês podem ver que está um pouco diferente do que nós estamos acostumados nas entrevistas aqui no Grupo União. O Tercílio está aqui, nós estamos mantendo a distância regulamentada, aquela distância segura, né, de 2 metros, mais de 2 metros até para as entrevistas, então está um pouquinho diferente. Mas mesmo assim o Tercílio está aqui, vai bater um papo comigo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Grupo União, agradeço mais uma vez essa entrevista. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação a gente estar aqui e agora para falar de temas tão importantes que preocupam e incomodam toda a população, não só nossa aqui, mas do Brasil, do mundo como um todo. Sim, nós estamos vivendo esse momento bem complicado, né? Uma pandemia, algo que a gente realmente não esperava viver, algo que a gente não tinha ideia sequer viver. Eu conversei recentemente até com uma psicóloga que fala assim, a gente não imaginava viver uma guerra que dizimasse milhões de pessoas e está acontecendo algo parecido. Antes da gente entrar nos assuntos que nós reservamos aqui, como que está a vida, né, dos deputados, como estão sendo as reuniões na Assembleia, como que vocês estão se virando nesse meio também? Já está fazendo um mês que nós não temos mais as sessões normais. Nós estamos mantendo os mesmos horários, que é sempre de segunda, terça e quarta, no período da tarde, as sessões na Assembleia, mas nós estamos fazendo à distância, estamos fazendo remoto, estamos fazendo através do celular ou do computador. Nós podemos fazer lá, usar o pequeno expediente, podemos fazer a discussão durante o debate dos projetos, mas acaba perdendo muito o debate. Você não tem a presença da população, você não tem aquele contato que é muito rico direto com os deputados, que é muita coisa, você acaba articulando ali no dia. Então, estão fazendo da maneira como o Senado, o Congresso Nacional está fazendo, porque nós temos que fazer, porque tem matérias que é do Executivo e relacionada, inclusive, a decreto de calamidade pública dos próprios municípios, e você tem que votar para dar toda uma liberdade aos prefeitos, para que eles possam contratar sem toda aquela burocracia, possam fazer compras com facilidade, fazer contratos, embora a gente sempre fala, com muita responsabilidade, porque ele pode ser fiscalizado pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas. Mas estamos nos virando dentro de um momento se a gente olhar os números, tanto os números mundiais, com quase 200 mil mortes, e mostrando que ainda tem muita subnotificação e mostrando que já alguns milhões de pessoas foram contaminadas, os números são assustadores. E a gente se preocupa muito porque a gente vê que nós aqui no Brasil ainda não chegamos nem próximo do pico. E nós já temos estados, como é o caso do Amazonas, do Pará, do Ceará, e até mesmo já em estados grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, que eles estão chegando no limite da capacidade de atendimento dos doentes graves em UTI. Então, nos preocupa, por isso que todas as medidas, elas são importantes para você diminuir o número de infectados e, logicamente, diminuir o número de mortes, que acho que esse é o objetivo principal. Tá certo. Deputado, um assunto que você colocou em discussão na Assembleia, que muitas cidades já estão fazendo isso, né, dando a obrigatoriedade do uso das máscaras. Aqui em Londrina, por exemplo, se você for sair no comércio, num posto de gasolina, enfim, você tem que sair com a máscara. Mas a sua pauta é colocar uma obrigatoriedade no Paraná inteiro. Como está sendo essa discussão? Nós encaminhamos, juntamente com mais 2 outros deputados, a obrigatoriedade do uso da máscara. A pessoa botou o pé fora de casa, ela tem que usar a máscara. Porque está bem estabelecido. Hoje, o próprio Ministério da Saúde recomenda, a Organização Mundial de Saúde recomenda que, se todas as pessoas elas usarem máscara, realmente é uma barreira física. Isso você impede muito a transmissão do coronavírus. Lógico que não é uma medida isolada.
você tem que manter o isolamento social, você tem que manter a distância, você tem que lavar bem as mãos, você, no caso de não ter como lavar, usar o álcool em gel. Então, o conjunto de medidas, mais o uso da máscara, você pode diminuir muito a transmissão do coronavírus. O coronavírus, principalmente, é a transmissão de pessoa a pessoa. É através do espirro, é através das gotículas. E a grande dificuldade é que muitas pessoas, elas estão infectadas, elas transmitem e elas não têm sintomas. Essas pessoas que não têm sintomas são as que espalham o vírus, principalmente em multidões. O problema no transporte coletivo, o problema nas empresas acumulando isso. Então, o uso da máscara, projeto nosso que já foi aprovado em 2 discussões, na próxima segunda-feira ele vai ser votado em discussão final, os deputados todos estão aprovando isso e é um instrumento importante para o governador, para os prefeitos, para as regionais de saúde, para as secretarias municipais de saúde, para orientar a população. O objetivo é orientar, que elas usem, mas no caso da resistência, o projeto prevê inclusive multas, que pode a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, pode abordar as pessoas. Então, é um instrumento importante, é mais uma ferramenta no combate ao coronavírus. Legal você ter tocado nessa parte, porque tem muitas pessoas que estão questionando a respeito disso, porque o uso de máscara, por exemplo, aqui em Londrina não é uma lei, né? É uma recomendação. Então, recomenda-se que você use as máscaras, apesar que tem alguns comércios que está bem explícito, né? Proibido a entrada sem máscaras. Então, no seu projeto, na sua pauta, tem essa questão que a polícia pode intervir para evitar uma confusão maior, enfim. Pode, é obrigatório qualquer pessoa, ou na rua, ou no comércio, ou na indústria, em qualquer lugar tem que usar máscara. E pode receber uma advertência e no caso de reincidência ou naquelas pessoas resistentes, pode ser estabelecido inclusive multa através dos órgãos de segurança do Estado do Paraná. Tá certo. Bom, importante ponto essa questão. E você tem um assunto muito bacana também, que você está com uma pauta a respeito dos produtores de leite, né? Como muitas pessoas estão sofrendo, né, com essa questão da pandemia, né, do coronavírus, e eles também, os pequenos produtores, acabam sofrendo ainda mais. Como que é essa pauta? Qual que é esse assunto que você quer discutir na Assembleia? Olha, na verdade nós já aprovamos um requerimento para o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, o Norberto Ortigara. Tivemos a oportunidade de fazer já alguns contatos com o Norberto Ortigara, que está articulando com o governador essa questão do leite, porque hoje o Paraná é uma grande bacia leiteira. Nós temos bacia leiteira aqui no norte do estado, aqui na região de Londrina, nós temos no Norte Pioneiro, nós temos no Vale do Ivaí, nós temos no Sudoeste, e muitos pequenos produtores, ao longo dos anos, eles foram melhorando geneticamente o plantel, e eles foram melhorando a sua estrutura, e praticamente a única renda daqueles pequenos agricultores que eles têm é a questão do leite. E muitos vendem leite para frigoríficos, para laticínios, que produzem queijo, mussarela, manteiga. E com agora a pandemia do coronavírus, esses laticínios, muitos deles não estão conseguindo entregar, vender a produção. Então, hoje estima-se que no Paraná, mais de 500 mil litros de leite por dia estão correndo o risco de ser jogado fora. E logicamente que isso vai desestruturar esses pequenos produtores de leites. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos com a Captiva, com a FEPAR, e eles fizeram uma proposta para o governo do estado, do governo realmente nesse momento recolher esse leite e produzir leite em pó. A Captiva tem possibilidade de produzir quase 1 milhão de leite, que é o leite normal, que hoje eles fazem o leite de saquinho ou longa-vida, mas esse excesso poderia ir para o leite em pó, que preserva as mesmas
propriedades, e o leite em pó, ele tem uma durabilidade de mais de ano. Ele então pode se produzir, pode se guardar mais de um ano. E através disso o governo do estado poderia aumentar na merenda escolar, para as instituições como asilos, enfim, o governo poderia ficar e poderia pagar nesse momento e ter um crédito importante. O governo está estudando, o governo, através da Secretaria da Agricultura, está realmente fazendo esse estudo e esperamos que em breve, isso tem que ser urgente, ele possa realmente resolver essa questão dos pequenos produtores de leite do estado do Paraná. Nós aprovamos agora, nessa semana, um requerimento direcionado ao governador. Nós estamos entrando numa outra fase agora do coronavírus no Brasil, nos estados. Lógico que alguns estados estão com um problema maior, porque não se prepararam. O estado do Paraná está numa situação ainda melhor, porque nós temos aumento de leito nos hospitais universitários de todo o estado, inclusive no HU de Londrina, leitos de UTI e outros leitos de isolamento. Mas nós vamos ter um aumento, infelizmente, do número de casos, de pessoas que precisam ir para o isolamento, que precisam de atendimento hospitalar e muitos vão precisar de UTIs. Então você vai exigir muito da equipe de saúde que está lá na frente, na linha de frente de atendimento. E esses profissionais, eles correm o risco de contaminação. A gente tem visto no mundo e no Brasil como um todo. Muitos vão se contaminar, vão ficar infectados, vão ter sintomas e, infelizmente, alguns vão, inclusive, morrer. Já tem gente morrendo. Então, nós sugerimos ao governador, através de um requerimento que nós aprovamos na Assembleia, que o governador poderia adotar duas medidas. Seria através da periculosidade. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a pessoa que faz a limpeza, o motorista da ambulância, até o pessoal de segurança, aqueles que estão na linha de frente, você poderia estabelecer a periculosidade, que daria cerca de 30% de acréscimo no salário base desses profissionais. Além da periculosidade, um seguro de vida. Um seguro de vida para todos esses profissionais, o governo poderia fazer isso, que estão na linha de frente. Por quê? Muitos desses profissionais, eles trabalham às vezes só de plantão. E eles trabalham no consultório, ou eles trabalham no hospital, numa outra área. Se eles pegarem o coronavírus, muitos deles vão ter o salário muito diminuído. Então, durante o período da pandemia, poderia ter esse seguro de vida. Ou então, para a família, logicamente, nós não queremos isso, mas vai chegar caso da pessoa ir a óbito, e aí a família teria, logicamente, um seguro de vida. Então, são duas medidas que seguramente contribuiria muito para as pessoas que estão lá, dedicando sua vida, estão se colocando em risco, estão fazendo um trabalho essencial. A qualidade do atendimento, o resultado disso, ele depende da atuação dos profissionais de saúde. E atender em UTI é um trabalho de 24 horas, é um trabalho dia e noite, é um trabalho que você tem que toda hora estar fazendo ajuste no medicamento de suporte, você regulando o respirador ao longo dos dias várias vezes. Então, exige muita dedicação e você precisa realmente dar um estímulo para esse pessoal. E, deputado, um assunto também que está muito em evidência nos últimos dias, porque é um assunto que já é bem conhecido nosso, que é a dengue, e as pessoas estão esquecendo da dengue. Literalmente, o coronavírus ele veio, é um grande problema, mas nós temos também o nosso problema aqui da dengue que vem arrastando há muitos anos. Você também tem uma pauta referente à dengue nesse momento. Qual que é o assunto que você quer debater lá? Nós encaminhamos um projeto de lei, já está fazendo alguns meses, juntamente com outros deputados. É um projeto de lei para a gente dar orientação. Ele disciplina o controle de doenças transmitidas por vetores.
E aqui, fundamentalmente, o vetor fundamental é o Aedes aegypti, é o mosquito da dengue, mas ele não transmite só dengue. O mosquito da dengue, ele transmite dengue, os 4 sorotipos, ele transmite zika, ele transmite chikungunya e transmite inclusive febre amarela urbana. A única dessas doenças que nós temos vacina é febre amarela, as outras não tem. E nós estamos vivendo a pior epidemia de dengue no estado do Paraná. São mais de 200 municípios em epidemia, inclusive Londrina. É um número absurdamente alto. Nós temos no Paraná hoje notificados cerca de 130 mil casos. Os especialistas dizem, para cada caso notificado você pode multiplicar por 10. Se a gente tem realmente 130 mil casos notificados, nós temos mais de 1.300.000. É mais de 10% da população que pegou dengue no Paraná. Eu conheço regiões aqui de Londrina que praticamente repassou a rua, repassou o bairro, praticamente todas as pessoas tiveram dengue. Eu tenho recebido pedidos de socorro de várias regiões aqui de Londrina, onde tem casas abandonadas, casas fechadas porque não tem inquilino, mas tem piscina. Eu diria que a maior parte da população cuida da casa, cuida do quintal para não ter água parada, não ter criadouro. Mas no mosquito da dengue não adianta que a maioria faça isso. Tem que ser todos. Se tiver um no bairro que não cuida, o mosquito ele tem uma ação, ele voa até 5 km. E ele coloca um número absurdo, a fêmea coloca um número absurdo de ovos. E em 7 dias vira mosquito, tendo água. Então, você precisa também de uma legislação que garanta, além de você dar orientação lá para quem mora, para o morador, dar orientação de como cuidar para o empresário, tanto do comércio como da indústria, para você orientar como atuar do agente da dengue. O objetivo é orientar, fazer campanhas de orientação. Mas naqueles casos, que eu citei, que tem uma imobiliária, ou tem o dono do imóvel que não cuida, tem uma piscina abandonada, esse tem que ser advertido e na segunda vez ele tem que ser multado. Então o projeto, ele dá uma ferramenta também importante para o governo do estado, para as prefeituras, para as regionais de saúde atuarem. E se precisar, multar. E se precisar, além disso, até fechar o estabelecimento, se ele for comercial, por 30 dias. Então nós queremos realmente fazer mais. Eu acho que a questão da dengue é grave, muita gente morrendo, são mais de 110 óbitos no Paraná, a nossa região é com o maior número de óbitos. Nós tivemos aqui, agora nessa última semana, 2 óbitos em Cambé, o que é um absurdo ainda se morrer por causa do mosquito. Então eu acho que todos nós, sem discriminar, nós podemos fazer muito mais para combater essa epidemia, porque não adianta achar agora que vai chegar o outono, o final do outono e o inverno, que vai diminuir o número de casos, mas quando chegar lá a primavera, o verão do ano que vem, nós podemos ter o mesmo problema. Então vamos evitar. Então o projeto, ele é um projeto importante e eu tenho certeza que ele vai ser sancionado, vai vir a lei no Paraná e a gente vai contribuir para tentar controlar a epidemia de dengue. Tá certo, deputado, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Grupo União de Comunicação, um pouco diferente do que nós estávamos acostumados aqui a fazer esse bate-papo. Esperamos que na próxima esteja tudo normal, cumprimentado, fazer a entrevista aqui de forma tranquila. Toda sorte no mundo lá nas próximas reuniões, mesmo que ainda virtuais, né? A gente sabe do trabalho de vocês, do empenho de vocês nesse momento. Parabéns, boa sorte daqui para frente e até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui, falar de assuntos importantes e atuais e esperamos que em breve a gente possa ter notícias boas, né?
com relação à dengue, com relação ao coronavírus, que a vida das pessoas, né, desde aí da escola, ao trabalho, as pessoas possam ter segurança. Não temos ainda medicamentos específicos, mas tomara que em breve a gente tenha uma vacina e a gente possa solucionar mais esse problema. Um abraço a todos.